Então, turma, a atitude investigativa é o que fomenta uma ação do profissional de serviço social consistente, consequente e vice-versa. Isso quer dizer o quê? Para que a gente, profissional de serviço social, possamos desenvolver intervenções e trabalhos, né, qualitativos, ou seja, que vão repercutir de forma positiva na vida do usuário, é indispensável que a gente conheça os problemas e as causas daqueles problemas que são trazidos para as nossas mesas, que são trazidos para os nossos, né, para as nossas responsabilidades em nível de intervenção. Mas como é que a gente consegue conhecer problemas que sofrem de múltiplas determinações? O que isso quer dizer? Como é que a gente encontra as causas de problemas que envolvem economia, que envolve política, que envolve cultura, que envolve o próprio sujeito, que envolve a estrutura, a relação capital-trabalho? Então, a gente consegue minimamente se aproximar das causas desse problema através do método crítico dialético, né, que é o método que baliza, né, toda a construção teórica, né, e ético-política da profissão de serviço social. Em termos práticos, isso quer dizer o quê? É que as nossas pesquisas, os nossos estudos consideram o plano de fundo a qual aqueles problemas do cotidiano, né, são, vamos dizer assim, gerados. E à medida que a gente considera, né, a questão política, né, o cenário político, social, cultural como plano de fundo para as nossas análises, a nossa investigação ela tende a encontrar as possíveis, né, causas. E quando a gente encontra as possíveis causas, a gente consegue, né, propor alternativas mais eficazes. Tal qual quando um médico, né, ele propõe uma medicação sem fazer um exame clínico. Então, ele pode acertar, mas também pode não acertar. Agora, quando ele faz o exame clínico, né, quando ele identifica o lugar da dor, quando ele identifica depois do lugar o que é que está causando a dor, o motivo da dor, é que ele estabelece uma medicação mais adequada. Então, qual que é a probabilidade maior de um médico acertar, né, ao propor uma medicação, né, fazendo aqui uma paradoxo com uma analogia com a nossa discussão? É sempre quando ele vai ter os aspectos clínicos mais fortalecidos, ou seja, quando ele toca, quando ele examina, quando ele faz os exames. Então, a tendência é ele propor um tratamento mais eficaz. Do mesmo jeito, isso se coloca para o trabalho do assistente social. As nossas intervenções, né, e aqui fazendo analogia com o médico, no caso, os remédios que a gente propõe para aquela problemática, ela tende a ser um remédio mais eficiente contra aquele problema, à medida que a gente sabe o porquê, a gente entende os motivos que aquele problema está se colocando para aquele usuário. Né? Então, enquanto a atitude investigativa deve ser um movimento constante de busca, de questionamentos e também de planejamento para atuar na profissão, a ação profissional ela é consequência e, ao mesmo tempo, ela é subsídio, né, para essa investigação, porque é dentro do nosso processo de trabalho que a gente executa essas etapas, né, de busca, de questionamentos, de planejamento. E a nossa intervenção faz com que a gente tenha o quê? Um termômetro, né? Para verificar se a nossa postura profissional está indo no caminho certo, se está atendendo às demandas do usuário, no sentido não de atender de forma imediata, mas de ir na causa dos problemas, né? De ir lá nos motivos. É preciso, portanto, né, se desvencilhar, ou seja, se afastar dos limites do pragmatismo. E a gente precisa incorporar posturas investigativas na ação do assistente social. Que, em termos práticos, isso quer dizer o quê? A gente tem que evitar aquelas posturas de que as coisas são porque são. Né? As coisas são assim porque são assim. Quando a gente toma esse tipo de postura pragmática, a gente para de fazer o quê? De refletir. A gente para, tá, mas é assim por quê? Será que não tem outra forma de acontecer? Por que isso é normalizado? Por que isso é banalizado? Então, quando a gente se torna um profissional muito pragmático, ou seja, aqueles que dizem, não tem o que ser feito. É dessa forma porque tem que ser mesmo e vamos dar o encaminhamento necessário. Quantas pessoas a gente prejudica, né, fazendo esse tipo de intervenção? Então, a gente precisa romper com essa lógica de intervenção pragmática e assumir papéis mais investigativos, questionadores, de querer saber o porquê das coisas. E a gente só faz isso através da pesquisa, da organização, né, e da inquietação que vai subsidiar o processo investigativo na prática profissional de serviço social. Basicamente, as nossas discussões para a prova foram essas. Desejo uma boa prova para todos vocês.